ao Cefincast, o podcast oficial da Secretaria de Finanças. Eu sou Letícia Lara, analista tributária, e hoje nós vamos falar sobre inventário, doação e o imposto estadual que incide nessa situação, que é o ITCD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Você sabia que se você receber um imóvel em herança, você tem que pagar esse imposto? Então, para esclarecer todas essas dúvidas, hoje eu tenho aqui comigo dois convidados muito especiais. O primeiro, Patrick Carvalho, que é auditor fiscal da Secretaria de Finanças e gerente de arrecadação, que é a área responsável pelo ITCD na Cefin. Não é, Patrick? Exato. Seja bem-vindo. Obrigado, Letícia. Obrigado pelo convite. Bom dia, doutor Fábio. Uma satisfação imensa podendo estar dividindo esse podcast com um amigo, com um colega, que já conheço de longa data. E é isso, Letícia. Estamos aqui, né? Finalmente deu certo a gente gravar já esse tem podcast. Muito tempo que eu estou convidando. Coisa boa que deu certo. Então vamos falar um pouquinho sobre o ITCD, né? Um imposto de competência do Estado, dos Estados-membros, tem previsão constitucional e que é pouco conhecido, né, da população em geral, do público e do cidadão rondoniense. Então vamos esclarecer algumas dúvidas, passar algumas informações sobre os procedimentos internos da Secretaria, contribuindo de uma forma simples, no jeito de falar, trazendo aspectos mais práticos, buscando ser um pouco menos técnico, né? Trazendo uma linguagem mais acessível para o destinatário desse podcast, que é a pessoa natural, o cidadão, a população em geral. Tá certo, é isso mesmo. A gente quer a linguagem simples que diz hoje em dia, né? Para que todos possam entender. Perfeito. E estou aqui com o segundo convidado, que é o Dr. Fábio Viana, que ele é advogado e professor em Direito de Família e Sucessões. Seja muito bem-vindo, Dr. Fábio. Muito obrigado, Letícia. Obrigado pelo convite. Quando eu recebi o convite, eu fiquei, impressionado. Falei, poxa, que bacana, né? Conheço a Letícia há tantos anos, mais de 20 anos, me chamando, Não precisa falar assim, a quantidade de anos. Né? O Patrick dela falou que era o Patrick. Entrega, denuncia, né? Quando ela falou que era o Patrick, eu falei, cara, que bacana. O Patrick também eu conheço há 14 anos. Então eu falei, eu vou estar bem, né? Tá em casa, né? Porque qualquer gafe minha, vocês dois vão me ajudar a me consertar. Eu vou ficar tranquilo. Estamos juntos Muito aqui. Obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite. Tá certo. Então, para a gente começar a entender esse universo, né, do inventário, da doação, do ITCD, né, vamos começar pelo começo, né, doutor Fábio? Em que situação que a gente tem que abrir um processo de inventário? O que é o inventário? Você poderia dar mais informações para a gente, para quem está em casa? Eu sou professor e advogado, né, dessa área específica. Ontem mesmo eu estava falando sobre o conceito de inventário na sala. O que é o inventário? É o ato ou efeito de inventariar, arrolar. Então, o que acontece? A pessoa falece, tem que ser levantado o patrimônio que essa pessoa deixou. Tem que ser levantado as dívidas que ela deixou. Paga-se as dívidas, sobra-se um patrimônio e esse patrimônio tem que ser transmitido para os filhos, para os herdeiros, enfim, no geral, né? E é nesse momento, então, que a gente precisa do inventário da partilha. E eu acredito que o Patrick vai falar, né? É nesse momento da transferência que vem, então, a questão do ITCD, ou ITCMD também, que é o mesmo nome para o imposto, né? Então, na verdade, o inventário ele é um procedimento que agora, desde 2007, pode ser extrajudicial ou judicial. Antigamente só era possível o judicial, tá? Em 2007, com a Lei 11.441, vem a possibilidade de inventário extrajudicial feito em cartório, que é mais fácil, mais célere, mais rápido, né? E tem a possibilidade do judicial. Há alguns requisitos que a gente pode conversar mais adiante sobre essas duas espécies, né? Mas o inventário é necessário para toda pessoa que falece. Ah, mas eu faleci e não tenho patrimônio, ou eu faleci e tenho patrimônio negativo. É aí que precisa fazer mesmo, para que não haja confusão patrimonial amanhã ou depois. Os herdeiros daquela pessoa ficam ricos e os credores daquela pessoa vão falar, ó, ficaram ricos fruto da herança que recebeu o seu inventário. Então, tem que fazer inventário todo momento que você falece. E no caso da doação, como é que funciona? É qualquer doação que eu tenho que
fazer um processo? Tem um processo formal? Não tem? Como é que funciona A doação isso? ela tem duas formas de ser feita, Uhum. né? Ela pode ser por escritura pública ou pode ser por um instrumento particular, Uhum. tá? No instrumento particular, não tem como o fisco fiscalizar, né, uma doação feita no instrumento particular. Na escritura pública tem, e é exigido pelos cartórios. Os cartórios são fiscalizadores são um braço da Cefim, né, nesse caso. Então, por exemplo, se eu tenho que doar um imóvel, aí eu só posso por meio de escritura pública, né? Uhum. Só que aí já não precisa de advogado, não precisa de processo judicial, nem nada. As partes se dirigem até o cartório, realizam a escritura pública de doação, e ali o cartório vai verificar, né, as exigências, os requisitos, e vai exigir, dentre eles, o pagamento do ITCD. Uhum. Então, Patrick, o doutor Viana acabou de dizer então, que são duas situações. No caso de morte, se alguém falece, né, e geralmente as pessoas ficam empurrando para fazer esse processo porque é burocrático, Isso. tem gastos, né, tem custos, e tem também a questão da doação que ele acabou de dizer. Então, onde é que entra o ITCD nessa situação, né? O que é esse imposto, para qual a finalidade dele, né? E em que momento desse processo todo que ele vai ser cobrado? Como nós já dissemos, Letícia, o ITCD ele é uma espécie tributária, né? Ele é um imposto, é uma espécie de tributo que denomina-se imposto. E, como a nomenclatura já o diz, ele é um imposto que incide sobre a transmissão causa-mortes e doação. Então, ele traz no seu conceito, na sua nomenclatura, dois fatos jurídicos relevantes para o direito tributário, né? E, além do direito tributário, é bom que a gente coloque aqui até a relevância da presença do advogado Fábio, que é um civilista, que nesse imposto a relação dos ramos do direito tributário e do direito civil, elas ganham uma relevância significativa nesse imposto, né? O direito tributário, ele dialoga com o direito civil e traz do direito civil esses conceitos, inclusive que o doutor Fábio também expôs agora, a questão da transmissão, causa-morte e da doação. Então, o direito tributário ele se apodera, ele pega emprestado do direito civil, essas fontes elas dialogam e são trazidas para o direito público, onde tem relevância para o direito tributário. No caso do ITCD, o ITCD, como eu já disse, é um imposto de competência dos estados, né? Ele tem previsão lá no artigo 155, inciso 1º da Carta Magna da República, ao lado do ICMS, amplamente conhecido, que é a maior fonte de receita do Estado, e do IPVA. Pois bem, o ITCD é uma dessas espécies tributárias que é a competência do Estado. E ele é cobrado justamente nesses dois momentos. No momento do falecimento de uma pessoa, onde se deflagra a sucessão, né, a sucessão legítima ou testamentária, e bem como nas hipóteses de doação, que é um ato voluntário gratuito, onde alguém transfere bens ou direitos para uma outra pessoa. Uma relação, nesse caso, intervivos, mas só que é de doação. Diferentemente do fato gerador do ITBI, que é um imposto municipal, onde essa transferência ela é onerosa. Então, a diferença é essa, do ITCD, que em alguns estados é chamado ITCMD, como foi colocado pelo Dr. Fábio, mas o legislador rondoniense entendeu por denominar somente de ITCD, a sigla ITCD, então tem essa diferença do ITBI. No caso do ITCD, a liberalidade ela é gratuita, a doação é gratuita. E tem é uma curiosidade, né? O ITCD é morte. E o ITBI é entre vivos, né? Isso. Entre vivos. Entre vivos. Eu acho que se a gente pudesse, se me permite, se a gente pudesse traduzir, né, para ficar mais acessível, né, é o seguinte: ITCD, transferência gratuita, seja causa-morte ou doação. ITBI, transferência onerosa por compra e venda. Certo. Entendeu? Acho que a gente conseguiria traduzir de uma forma mais simples. Um critério mais fácil de olhar, né? Mais fácil de observar. E aí, Patrick, assim, em que momento que eu sei que eu tenho que ir lá na Secretaria de Finanças e a Cefim identifica que tem que ser cobrado esse imposto? No caso da transferência causa-morte, o fato gerador é o óbito, né?
né? O falecimento de uma pessoa se deflagra a sucessão. No caso da doação, o momento do fato gerador é da lavratura do ato da avença, do contrato, que formaliza essa doação. A partir daí surge do Estado o poder, dever de receber esse tributo. E, no caso, as doações envolvendo bens, né, móveis e de toda monta, elas precisam ser, obviamente, comunicadas ao fisco. Geralmente, como bem disse o Dr. Fábio, muitas vezes essas doações elas são realizadas por instrumentos particulares, né? Então, nesse aspecto aí, o sujeito passivo, o contribuinte, ele tem o dever de informar ao fisco para que o fisco proceda o lançamento tributário e ele possa fazer o recolhimento do tributo devido. Então, mas aí lá na Cefim, a gente... É como site, né? Que a gente preenche um formulário, o advogado... É o advogado ou o próprio herdeiro que tem que fazer isso? A obrigação, Letícia, é do contribuinte, né? É do cidadão, primordialmente. Mas nesse aspecto do ITCD, a gente, enquanto poder público, enquanto agente público, a gente orienta fortemente que os contribuintes eles se auxiliem, né, de um profissional, geralmente do direito, um advogado civilista. Ele pode também buscar orientação até do inventariante, de um contador. Isso, o contador também ganha uma relevância muito importante, porque são profissionais que já têm expertise em manusear essas ferramentas, inclusive, adentrando na resposta, na Cefim, a declaração ela é toda feita de forma online, né? É o próprio contribuinte que acessa o site da Cefim, vai no campo específico relativo ao ITCD, faz o preenchimento da DIEF, que é a Declaração de Informações Econômico-Fiscais relativas ao ITCD, e ao final de todo esse preenchimento da DIEF, onde ele inclui várias informações a respeito da transmissão, junta uma certidão de óbito, junta documentos relativos aos bens transferidos, veículos, imóveis e etc., cadastra os herdeiros para só depois ter a emissão da DIEF, que vai dar subsídio para a emissão do DARE, que é o documento de arrecadação de consta o valor a ser recolhido. Se for o caso, né? Porque daqui a pouco vamos entrar em casos de isenção e não incidência, em que nós vamos tratar mais especificamente desse assunto. Mas hoje, em Rondônia, a declaração ela é toda feita por parte do cidadão e fica, obviamente, passível de análise pelo fisco em um momento posterior. Se me permite, Letícia, só complementar, né? Esse sistema que é feito hoje online, né, pelo site da Cefim, ele foi implantado em 2010, salvo engano, tá? E aí a gente tinha antigamente, como é que funcionava, tá? A gente acionava a Procuradoria do Estado, que tinha um auditor fiscal do lado do procurador, que fazia a análise, se fosse o caso, ia em loco avaliar os bens e aí emitia o DARE e era assim que funcionava. Em alguns estados da federação ainda funciona dessa forma. Manual. Sim. Manual. Por exemplo, o Paraná, porque eu tenho inventários em todo o Brasil, tá? Paraná, São Paulo, ainda funciona dessa forma. Você aciona a delegacia, lá no Paraná, a delegacia da Receita Estadual, aí ele indica um auditor que vai em loco, avalia, traz a declaração já com e aí a Cefim de Rondônia e alguns outros estados adotaram esse sistema também. Acho que a Cefim foi o primeiro, né, um dos primeiros estados da federação a adotar, talvez pela ausência de relevância arrecadatória do ITCD, né? Mas assim, ela adotou o sistema que o Patrick acabou de falar, né? Que você vai lá, preenche. Quem tem essa responsabilidade, como o Patrick falou muito bem, é o contribuinte, é o sujeito passivo, tá? No caso do inventário judicial, em regra, essa responsabilidade cai ao inventariante, que é o nomeado para administrar,
para gerir o inventário, tá? Mas é um representante dos contribuintes ali, dos sujeitos passivos, né? Os herdeiros, né? Que no caso, tributariamente, são os sujeitos passivos, e no caso do direito acessório são os herdeiros, né? E aí ele faz todo esse... Ele tem essa obrigação. Se ele não tem conhecimento... contrata seu advogado. O advogado pode fazer isso. Defensor público também, né? Defensor público pode fazer também. E aí, se não tem, o que eles fazem? Aí, por exemplo, eu vou ser bem sincero. O do Paraná, o sistema do Paraná, o sistema de São Paulo, eu não tenho conhecimento. Eu não sei. Aí a gente contrata o contador quando a gente está nesses sistemas assim, né? Mas aqui eu consigo mexer no sistema do CEFIN. É bem bacana, inclusive. Bom saber. Ele é intuitivo. Uma coisa muito importante, tá? Para os nossos ouvintes, que fique claro isso, tá, gente? O imposto de transmissão causa morte e doação. O fato gerador, o Patrick vai falar, é a transmissão. Então, a gente tem que fazer uma grande distinção de que meação não é herança. Então, não incide sobre a meação. Então, se o cônjuge é casado sob regime de comunhão parcial ou comunhão universal, sobre a metade, não incide. E o próprio sistema da CFIN-RO, que eu me disse é muito bom, muito intuitivo, ele tem o íconezinho lá para você falar, ó, este bem que você alimentou aqui, ele é de meação? Aí você só clica lá. Sim ou não, né? Sim ou não. E aí o sistema faz o cálculo correto do imposto. Então, assim, para o advogado, para a pessoa que atua nessa área, é uma coisa bacana. Uma ferramenta muito boa, muito bacana. Né? Muito bacana. E padronizado. Né? E aproveitar a oportunidade que o Dr. Fábio falou sobre a meação. Há casos em que alguns herdeiros, eles abrem mão, às vezes, da sua parte da herança em favor da meeira. Que é a mãe. O meeiro, exatamente. Realmente. Então, nesses casos, é bom a gente pontuar que nesses casos em que o montante relativo à meação, ele é majorado, ele sofre um acréscimo em virtude de alguma renúncia, incide o imposto nesses casos, que é qualificado, é considerado como se houvesse uma doação, entendeu? Então tem que se fazer uma outra declaração. Outra transmissão. Exatamente, outra de F para ser declarado na qualidade de doação. Doação. Isso. Entendi. O Patrick falou um pouco, doutor Fábio, sobre alguns documentos que tem que ter no processo de inventário. Por exemplo, hoje, se alguém da minha família, ou alguém que está assistindo, né, ainda não fez o inventário, e aí... Quais são os documentos principais que tem que ter para a gente começar esse processo? O primeiro documento é a certidão de óbito, ponto. Tá? É que o inventário ele tem algumas formas. Tem o inventário normal, ordinário, e tem o arrolamento. O arrolamento ele é mais célere, mais rápido, ele exige que a gente já apresente todos os documentos de cara. Mas o inventário normal, você entra só com a certidão de óbito. Com a certidão de óbito, alguém vai ser nomeado inventariante. Com o termo de inventariante, aí ele pode ir nos bancos, pode ir no Detran, pode fazer o levantamento patrimonial daquela pessoa. E tem o prazo de 20 dias para apresentar as primeiras declarações, que é justamente isso. O levantamento, o inventário, né? o levantamento patrimonial das pessoas, etc, etc, etc. Então, vai ter que apresentar toda a documentação. Há uma grande discussão, inventaria-se posse também, tá? A gente vive numa realidade de Porto Velho que, sei lá, 50% dos imóveis são posse. Não sei se dá isso mais ou menos, mas só para quem está em casa, o que é a posse, o que é a propriedade? A propriedade é quando você tem o domínio pleno, né? Você tem, e a posse é aquela... Você tem o documento. O documento, isso. O documento do imóvel, o título do imóvel. E a posse é quando você tem aquele contratinho de compra e venda. De gaveta. Então, assim, a documentação que se exige são essas daí, que comprovem as dívidas, que comprovem os bens. E deixa eu só fazer um gancho aqui, voltando à questão do site, né, da CEFIN, que faz a declaração de novo. Tá gostando, né, Patrick? Eu elogiei bastante o site. Fiquei envaidecido. Mas tem uma coisa que eu vou criticar agora. Eita, meu Deus! O que acontece? O site... Gostamos muito o site, eles fazem o seguinte... Nos ajuda a corrigir, a melhorar. O site da CEFIN, ele admite que o inventariante, o contribuinte, alimente, né? Por conta própria. Né? Por conta própria. Por exemplo, lote tal, quadra tal,
matrícula tal, avaliado em tanto. Pronto. O inventariante foi lá e, de acordo com a avaliação mercadológica, que é o que está na lei, né, do ITCD e tal, foi lá e colocou ali. Beleza. Só que quando a gente chega na parte do automóvel, você só coloca o Renavan e ele já puxa do IPVA. E aí engessa os contribuintes. Eles não conseguem atribuir o valor, seja de tabela FIP, seja qual for, porque já vem o valor pré-fixado, que eu não sei de onde que vem esse valor, né? Mas já é do IPVA e já vem aquele valor. E uma vez eu fiz um inventário de um automóvel, todos nós temos automóvel, né? Acredito. E a gente pega o valor do automóvel na hora de vender. Você veio com o valor do automóvel, 110 mil. O contribuinte vendeu por 75 mil o automóvel, pagou o imposto sobre 110 porque é engessado, né? Vem do IPVA e na hora de vender... É a tabela de valores que vocês usam para aplicar o IPVA, não é isso? Até porque, em resposta ao Dr. Fábio, o sistema ele é todo parametrizado com base na legislação. Né? E para fins de base de cálculo do ITCD... A própria legislação ela faz remissão à legislação do IPVA. Ela estabelece que a base de cálculo do ITCD com relação a veículos, a automóveis, ela não poderá ser inferior à do IPVA. Isso é uma previsão legal. E em decorrência disso, o sistema ele é completamente configurado e parametrizado para aceitar e considerar o valor relativo ao IPVA. É como se fosse uma pauta, né? Exatamente. Mais ou menos como se fosse uma pauta. É bem legal, porque você digita o Renavan, já vem todas as informações, já vem o valor. Às vezes você não concorda. Não, às vezes não concorda com o valor, né? Mas ele já puxa de algum outro sistema, né? Exato. Que ele é interligado, né? Eu não entendo essa parte de informática, eu não entendo. Eu costumo dizer que eu sou analfabete, né? Porque eu não entendo informática. Mas você digita o Renavan, ele já puxa de um outro sistema, que deve ser da Cefim também, e já vem toda a informação, você não precisa alimentar. Quando se trata de automóvel, tá? O restante todo você precisa... É só essa observação a fazer, viu, Patrick? Exato. Mas está seguindo a lei. Exato, Eu li a lei. É legal isso. A legislação a gente não discute, né? Não discute, cumpre. É isso aí. Doutor Fábio, então você disse, né? Tem o inventário judicial, extrajudicial, o arrolamento que você disse agora, né? Qual é a média de tempo que demora? A gente sabe que demora, né? Dependendo se tiver muitos herdeiros, se tiver menor, né? Como que é a média para terminar esse processo? Pela legislação ou pela prática? Pela prática, a gente quer pela prática. Porque a lei, o CPC, ele fala que tem que ser instaurado em 2 meses e ultimado em 12. Inclusive, não sei se o Patrick vai falar, né? Que se você extrapolar, se você não propuser o inventário em 2 meses, vem uma multa. Sim, ainda mais se tiver menor, né? Eu passei por isso com o meu pai, quando ele faleceu, eu tinha um filho menor. Aí me falaram mesmo desses 2 meses. Aí você tem que propor, né? O inventário dentro desses 2 meses para evitar a multa. Tá? Então, assim, na legislação, para o alemão vir estudar o nosso direito brasileiro, ele vai falar, que bacana, hein? O Brasil começa em 2 meses e termina com 12 meses de inventário. Mas na prática a gente sabe que não é assim. O inventário judicial, né? Ele envolve muitas questões. Às vezes a pessoa não apresentou as primeiras declarações de forma correta, às vezes é culpa do operador do direito que não está sabendo lidar, às vezes é culpa que não consegue achar um herdeiro. Eu tenho um inventário que tem herdeiro que mora na Alemanha, que eu estou tendo que citar ele agora que o tribunal autorizou a citação pelo WhatsApp, vai dar uma melhorada nisso. Mas então, assim, só para citar um herdeiro, eu tenho um inventário que demorou 1 ano, né? E eles são obrigados a serem chamados. Então, assim, não tem como ter previsão, né? O inventário mais rápido que eu já atuei na vida judicial demorou 1 ano e 2 meses. Só que isso quase cumpriu a lei. Foi uma exceção, entendeu? Geralmente demora-se mais. Se tiver muitos bens aí que demora muito. Não, a questão não é... Se tiver bens e os bens estiverem redondos, tá tranquilo, entendeu? A questão é achar todos os herdeiros. Às vezes tem herdeiro que é reconhecido, mas não é registrado. Então, assim, é uma série de... Porque o inventário em si não era para ser problema. Pô, vou pegar o exemplo do meu pai. Meu pai, ele tem um automóvel,
uma casa e 2 filhos registrados, tá? Qual que é a complexidade? E é casado no regime do comum universal, não tem complexidade. A lei fala metade para minha mãe, outra metade para o filho, acabou. Era para em 6 meses ter acabado. Se ele tiver certidões negativas, porque vai exigir a certidões negativa federal, estadual e municipal, se não tiver vai ter que ir atrás, vai ter que pagar, vai ter que parcelar. Inclusive eu quero discutir com o Patrick aqui essa questão também daqui a pouco. Eu vim aqui preparado para tirar toda a mágoa que eu tenho. A mágoa acumulada no coração. A mágoa, 23 anos nessa área. Ainda bem que ele começou elogiando, né? Então, Mas deixa eu me conter aqui. Pode continuar. Calma. Bom, gente, então a gente já falou o que é o processo de inventário, o que é a doação, quando é que incide. Deixa eu só finalizar aqui. E o inventário extrajudicial? É o tempo. Pode ser feito em 1 semana, 30 dias, entendeu? A vantagem do extra é monstruosa. Por quê? Porque você paga menos custas. Imposto não. Imposto continua o mesmo. Né? Mas as custas do cartório são bem inferiores às custas judiciais. As custas judiciais, elas giram em torno de 3% do valor do patrimônio. As custas do cartório, elas têm um limite de R$20 mil. É um limite fixo em valor, né? Então, assim, a vantagem de você fazer um inventário extrajudicial é muito grande. Só que aí tem uma desvantagem. Qual que é? No judicial, o juiz autoriza a alienação de um bem para pagar o imposto e as custas. E no extra, não. Você já tem que ter o dinheiro. Tem que ter o dinheiro para pagar previamente. Pra pagar. Tá? Interessante. E pagar na hora. Entendi. Então, a gente já falou um pouco o que é inventário, o que é a doação, onde incide o ITCD. Agora a gente vai falar um pouco dos valores, né? Que a gente já está entrando nesse assunto. O doutor Fábio acabou de falar que é 3% das custas, né? As custas são 3% do patrimônio. E também das responsabilidades. Nessa linguagem aí do processo judicial, a gente tem o herdeiro, tem o espólio, né? Quem mais tem? Quem são essas pessoas, para quem está em casa entender? O que é o espólio, o que é o herdeiro, quem é o inventariante? Na verdade é o seguinte, o inventariante é a pessoa que vai ser o administrador do inventário, do espólio. Ele que vai correr atrás de tudo. De tudo. O espólio é um ente sem personalidade jurídica, tá? Que é, na verdade, o patrimônio, os bens, as obrigações deixados pelo decurso, pelo falecido. Ponto. Tá? Isso é o espólio. O inventariante é aquela pessoa que vai administrar o espólio, que vai administrar, que vai tocar o processo, que vai fazer chegar no final que cada um receba o seu quinhão, a sua parcela. Tá? Geralmente, há um critério legal, geralmente a preferência é que seja a esposa ou o marido sobrevivente. Não havendo, aí vai para os herdeiros, etc, etc, etc. Tá? Tá. A diferença do inventário judicial e extrajudicial, você já falou um pouco pra gente, né? Que é mais fácil o extrajudicial. A questão do extrajudicial, ele tem alguns requisitos. Eles têm que estar todos de acordo, né? Não pode ter menor, se bem que agora houve uma flexibilização nesse momento, nesse ponto, que eles estão chamando o Ministério Público para atuar junto ao cartório, para resguardar os interesses, para tentar evitar a judicialização, tá? Então, assim, existem alguns requisitos a serem cumpridos. E o principal que eu acho que atuo nessa área, que eu acho mais complicado, é a questão das custas. Porque eu atuei num inventário esses dias em Ariquemes, que o patrimônio dava, sei lá, 10 milhões. Mas é patrimônio composto por fazenda, 2 fazendas. Animais. Não, animal até é fácil de vender, mas era 2 fazendas e casas. Como é que você vai transformar isso em dinheiro para pagar? Inclusive é esse assunto que eu vou conversar daqui a pouco. Sobre parcelamento de ITCD, etc, etc. Então tá. E aí, Patrick, nesse caso, como é que é feito o cálculo do ITCD? Tem alíquota, é um valor fixo? Como é que é cobrado o ITCD no Estado? Olha, com relação, Letícia, a base de cálculo do ITCD e a alíquota que incide, Rondônia, ela já desde sempre adota o princípio da progressividade, né, nas alíquotas do ITCD. Coisa que veio a ser, digamos assim, de acordo com o entendimento de juristas de direito tributário, que vai ser obrigatório com a reforma tributária, porque a Lei Complementar 123, ela estabeleceu para o ITCD essa progressividade nas alíquotas.
coisa que Rondônia já adotava. Então, em Rondônia, as alíquotas são de 2%, 3% e 4%. Isso vai depender, por óbvio, da base de cálculo. Trazendo dados aqui do artigo 5º, né, da lei do ITCD, que é a Lei 959 de 2000, e do decreto do ITCD, em seu artigo 13, estabelece as alíquotas de 2% para valores de até 1.250 UPFs, o que dá, em real, hoje, com a UPF no valor de R$ 119,14, né? R$ 148.925. 2%. Isso. Patrimônio até esse valor, doação da mesma forma, se aplica as duas hipóteses de incidência, foi limitado a isso, 2%. Acima disso, ilimitado até 6.170 UPFs, o que dá R$ 735.093, limitado a 3%. Valores acima, incide a alíquota de 4%. Então, essas são as alíquotas do ITCD em Rondônia. Vamos trazer um exemplo prático, né? Vamos supor que se tenha um imóvel urbano no valor venal de R$ 300 mil, né? Com a UPF, como já dito, no valor de R$ 119,14. Então, aplica-se, no caso, a segunda faixa de alíquota do ITCD. Então, daria, digamos assim, um valor de ITCD de R$ 9 mil, que se aplicaria a alíquota de 3% sobre esse valor. Entendeu? Então, é bom, interessante que o contribuinte atente para essas faixas de progressividade, mas que, de toda forma, já estão bem parametrizadas no sistema. E eu queria aproveitar e trazer um pouco para trás com relação a essas questões de valores. O doutor Fábio falou sobre a relevância arrecadatória do ITCD. E, de fato, né, a relevância arrecadatória do ITCD, por óbvio, ela não é tão significativa quanto a do ICMS e até do IPVA. Mas nós, lá na gerência de arrecadação, inclusive desde que nós assumimos a gerência de arrecadação, é uma coisa que me incomodava, digamos assim, não o fato da gente deixar a declaração para o contribuinte, mas o fato de o Estado não dar uma atenção maior a esse imposto. Então, nós incluímos, né, no planejamento estratégico da Secretaria, e aí ganha a relevância, a importância do contribuinte estar preenchendo corretamente, com informações exatas a sua declaração, porque hoje nós estamos com 2 projetos, né, 2 iniciativas da GA, que versam justamente sobre a questão do ITCD e a sua base de cálculo. Um dos projetos é o valor imóvel, onde nós estamos com um sistema em atuação já, onde ele faz uma avaliação das declarações e nós temos um parâmetro de valores para os imóveis, e quando há uma discrepância muito grande, um valor muito inferior, o contribuinte ele é notificado para fazer a retificação da DF, e naquele espírito, né, da nossa secretaria de autorregularização. Em se fazendo a retificação, é lavrado uma nova declaração e ele vai ser recolhida a diferença. Em caso de inércia, aí nós deflagraremos, em momento oportuno, um procedimento fiscalizatório, onde se instaura o processo administrativo. E outro projeto versa sobre as doações, né? Nós temos muitas doações em dinheiro em que as pessoas, os sujeitos passivos, declaram essas doações perante a Receita Federal em suas declarações de imposto de renda, e o valor que declara para o fisco estadual, ele é bem aquém do que é declarado à Receita Federal. Tá? Então, por iniciativa nossa, nós implementamos uma malha de fiscalização onde detectamos, cruzando dados com a Receita Federal, omissos e valores bem inferiores ao declarado. E temos notificado os contribuintes e temos obtido êxito em alguns contribuintes tomarem a iniciativa de fazer a declaração quando omisso, ou então fazer o complemento. Entendeu? Então, é preciso que o Estado realmente ele dê essa relevância arrecadatória ao ITCD. Entendeu? Certo, que bom. Parabéns pelo trabalho lá, Patrick. Estamos... Você foi meio... patinho feio, né? Exatamente. ITCD sempre foi aquele patinho feio, que se deixava um pouco de lado, mas eu não consigo, sabe, Letícia? Eu não consigo
deixar o ITCD como aquele filho enjeitado. A gente tem que dar uma atenção especial, entendeu? É nossa obrigação fazer isso. Eu tenho um caso prático, não é meu esse, tá? Mas eu não sei se vocês sabem, né? Eu tenho um ente muito querido que foi da Cefim, meu pai. Ah, sim, o senhor Jonas. Jonas Viana, um beijo pra você, pai. Beijo pra você. Meu ex-vizinho também. Foi gerente de tecnologia da informação há muito implantou tempo. A tecnologia da informação aqui. Perfeito. Ele passou no concurso de 97, né? E aí, lá pelas tantas, ele trabalhou no Tati. Né? Ele foi jogador do Tati por muitos anos, né? Porque a Socorro era presidente, né? Abraço pra Socorro também. Um beijo pra Socorro. Doutora Socorro Barbosa Pereira. E aí, o que aconteceu? Ele estava julgando um processo em que no interior do estado, né? No inventário, os herdeiros declararam que a fazenda valia 200 mil. Recolheram imposto sobre os 200 mil, né? E passou. Lá pelas tantas, um banco X, ao executar um dos herdeiros, esse herdeiro recebeu a fazenda por 200 mil. O valor da dívida é 190 mil, foi lá e mandou penhorar a fazenda. E os herdeiros, o que fizeram? Não, excesso de penhora. Juntaram na execução. Olha, a avaliação correta é que a fazenda vale 2 milhões. Só que no interior, gente, é tranquilo. Aí o juiz pegou esse caso e falou, não, peraí. Chamou a assessora dele e falou, vem cá, traz o inventário aqui desse senhor. Daí o juiz olhou, no inventário para pagar o ITCD se declara 200, agora 2 milhões, oficia-se a Cefim. Perfeito. Para instaurar um procedimento. O processo administrativo tributário. E caiu lá no julgamento do Dr. Jonas Viana Oliveira. Então, assim, por quê? Porque geralmente, né, não tem como, né, ficar ali fiscalizando, né? E agora com essa atitude do Patrick aí, as coisas tendem a melhorar, né? Tende a melhorar e a gente reforça, né, Letícia? Declarar corretamente. Até declarar isso, declarar corretamente os valores, né? Não tentar usar de subterfúgios para diminuir. Não, e depois você vai vender essa propriedade, você vai usar com a receita. Como é que você vai? Eu sempre falo para os meus. Teve uma vez que um cliente veio de Ji-Paraná para ser atendido por mim aqui. Não, porque eu vim aqui porque você é o especialista em direito de família e sucessões. Eu falei, olha, eu descobri que dá para fazer tal gambiarra. Eu falei, dá, mas você vai ser pego. Vai. E aí vai ficar mais caro para você, mais entendeu? Caro porque tem, além do Estado, exige o imposto e a multa. Cumprido, né? Então, assim, gente, não compensa. Não tem como. Eu sempre desestimulo os meus clientes a fazer isso. Porque é um absurdo. Exato, perfeito. E agora vamos falar um pouco das isenções, né, Patrick? Tem isenção para o ITCD? Tem algum caso de isenção? Como é que funciona isso? Tem, Letícia. Em se tratando de ITCD, nós temos hipóteses de isenção e de não incidência, né? Para quem não conhece, a isenção é quando ocorre a incidência do imposto, mas a lei ela dispensa o seu pagamento, decorrente, diferentemente da não incidência, onde esse fato jurídico relevante, ele sequer chega a ingressar no campo de incidência do tributo. No caso do ITCD, as isenções, geralmente, elas se relacionam com o patamar de valores, né? Inclusive, os imóveis, quando a pessoa herda somente um imóvel, por exemplo, ele tem um valor inferior a 1.250 UPFs, ele é isento de recolher o tributo. Que é esses 148 mil que eu tinha visto. Perfeito. Só para a gente exemplificar também, o imóvel rural, inclusive, quando ele é de até 60 hectares, também ele está isento do recolhimento. E existem algumas hipóteses que nós também podemos elencar naqueles programas de reforma agrária, quando o cidadão ele recebe a propriedade rural no âmbito desses programas de reforma agrária,
nessas doações de imóveis por parte do poder público, nesses programas de habitação, essas pessoas também estão isentas do pagamento do ITCD. Com relação à não incidência, são aquelas hipóteses clássicas, né? Algumas entidades, o próprio poder público, quando ele recebe inclusive doação, partidos políticos, entidades sindicais, templos de qualquer culto, e etc, e etc, etc. E são essas as hipóteses de isenção e de não incidência. Existem outras, né? Mas a gente traz aqui mais como aspecto exemplificativo. Mas no regulamento estão elencadas as isenções no artigo 14, né, do regulamento ITCD, e as não incidências no artigo 15. Então seria interessante se consultar essas hipóteses. Mas, de toda forma, como já foi dito, o sistema ele é parametrizado de acordo com a legislação. E o contribuinte, o sujeito passivo, quando ele vai preencher a DIEF, que ele elenca todos esses bens e ele elenca os valores e junta as provas, obviamente, dessa documentação. Nos casos de isenção e de não incidência, a juntada das provas elas ganham uma relevância significativa, né? Porque o sistema ele vai ter como aferir o valor do imóvel, bem como se enquadra como isenção ou não incidência. Diante disso, o próprio sistema ele já vai detectar se existia uma hipótese de isenção ou não incidência, e lá no final não vai ser gerado o DARI para recolher o imposto. Então, vai receber a declaração, já vai constar que aquela situação ela é isenta do pagamento do imposto, ou o próprio imposto não incide. Agora, é importante que mesmo nos casos de isenção e não incidência, onde o próprio contribuinte ou então aquele que vai representá-lo já tenha ciência disso, o preenchimento da declaração, o acesso ao site da CEFIM para prestar a declaração, ele é obrigatório. Mesmo nas hipóteses de isenção e não incidência, o contribuinte não está desobrigado de prestar essas informações ao fisco. Eu entro na isenção, então pronto. Não, tem que declarar. Pois é. Para ficar formalizado. E vai ser observado pelo procurador do Estado, hein? O doutor Luiz Cláudio. Abraço para o doutor Luiz Cláudio também. Nosso diretor da Procuradoria Fiscal. Não, e ele fica ali atento. Luiz Cláudio Xavier de Carvalho. Isso, fica atento. Super. Não, inclusive eu tenho um processo que foi despachado recentemente, que ele observou uma irregularidade na declaração e mandou se sanar. E a juíza foi lá e mandou sanar. Inclusive, eu estou no prazo para sanar. Então, a Procuradoria fica atenta, tá? Ela analisa isso daí aos casos de isenção, de não incidência. Aproveitar para fazer um elogio ao doutor Luiz Cláudio. É um parceiro nosso lá na gerência de arrecadação, sempre foi, porque a gerência de arrecadação ela tem uma relação muito estreita, né, com a Procuradoria de Ativos Financeiros e principalmente com a Procuradoria Fiscal. O doutor Luiz Cláudio e a doutora Mariana Loyola, que é a diretora da Procuradoria de Ativos Financeiros, são grandes parceiros lá do nosso gerência de arrecadação. E eles ficam atentos, tá? A CEFIM. Muito porque eu sou vítima deles. Abraço para você. Na prática, né? Patrick, e esses valores maiores, como dá um valor maior, tem algum desconto ao pagar o ITCD? Você pode parcelar? Tem desconto não. Desconto não, Letícia. O que o Estado ele oportuniza ao cidadão, ao contribuinte, é o parcelamento. Tá? Quando você termina o preenchimento da declaração e antes da impressão do DARI, você tem a oportunidade de solicitar o parcelamento, desde que a parcela não... a parcela mínima, né? De 10 UPFs. 4 mil e pouco, né? Dá 4 mil e pouco. A parcela mínima de 10 UPFs. Então, você, após o preenchimento, você tem essa opção de pagar à vista de uma vez só, ou então você parcelar. Atendendo os critérios do parcelamento. Exatamente. E, doutor Fábio, depois que eu jogo lá eu preencho esse formulário que o Patrick está dizendo, ele vai gerar o DARI. E qual o limite do pagamento? Eu posso esquecer disso? O que acontece se eu esquecer de pagar? Como é que funciona? Na verdade, finalizado a declaração, né, de EF, e aí você vai... Geralmente, você preenche qual é a data que você quer pagar. O DARI. Ele te dá a opção lá, né? E aí, enquanto não paga, não sai os formais de partilha, não sai, você não pode transferir.
você fica amarrado. Enquanto você não pagar, você fica amarrado, tá? E aí a gente tem a questão do parcelamento, falado pelo Dr. Patrick agora há pouco, né? Recentemente nós tivemos um julgado, né, da ação direta de constitucionalidade de 5894 do ministro André Mendonça, que ele até falou uma coisa interessante, falou, olha, fez o parcelamento, pagou a primeira, sai a certidão positiva com efeito negativo. Né? Então, porque tem débitos a vencer. Mas porque a concretização do parcelamento, ela se efetiva com o pagamento da primeira parcela. E aí o que acontece? Isso daí não seria um óbice para a expedição dos formais de partilha, até porque o Estado teria mecanismos para a cobrança. Para perseguir. Exatamente. Em outro momento, inclusive, perseguir em juízo por meio da PGE. E aí a gente está construindo, como isso é um julgado recente, muito recente, né? A gente está tentando, eu estou com inventário em uma cidade interior aqui, que o meu cliente não tem condições, a gente optou pelo parcelamento. Se eu não me engano, também há um limite de parcelamento para 12 parcelas. Eu não tenho certeza sobre isso, tá? E aí o limite mínimo da parcela e o limite máximo de parcelas, né? E aí o que acontece? Pagando a primeira, eu, como advogado, entendo que já poderia ser expedido o formal de partilha. Acontece que o judiciário ainda não entende. O judiciário ainda está abraçado com a Cefim, né? E aí a gente vai ter que construir essa tese, essa mudança de pensamento. Que se for o caso, vai redundar na legislação, né? Então, assim, o prazo, não tem prazo, mas se você não pagar, você não... Por exemplo, nos inventários extrajudiciais, você tem que pagar antes de fazer a escritura, de lavrar a escritura. E tá na lei, bem claro, antes de lavrar a escritura. Nem lavra essa escritura se você não fizer, não pagar o ITCD, não apresentar, a guia paga. No judicial, você tem que pagar antes que o juiz expeça. O juiz não vai expedir os formais de partilha, que é o instrumento que te permite registrar o imóvel no seu nome, o bem no seu nome, se você não apresentar o pagamento do imposto, né? Com exceção dessa questão do parcelamento que a gente está tendo que discutir ainda nessa seara. E, Patrick, esses débitos de TCD também vão para a dívida ativa, como acontece com os outros débitos? Vão. Pode ser protestado também? Vão para a dívida ativa, dependendo do patamar do valor. A PGL, ela protesta, então vai para execução fiscal, né? Então, sim, o tributo vencido não pago, né? Ele se torna líquido e certo, então ele vai ser inscrito em dívida ativa. E nós temos remetido a PGE, sim, pelo sistema eletrônico, né? Nós não escrevemos em dívida ativa, né? A inscrição em dívida ativa é de competência da PGE, desde a Lei Complementar 620, 2011, né? E nós remetemos a PGE inscreve em dívida ativa. E ela tem a opção, né, de executar, perseguir em juízo, ou então, como já foi aprovado, salvo engano, em 2020, aqui é utilizado muito no IPVA, que é o protesto em cartório, né? É uma espécie de cobrança. Então tá, estamos caminhando para o final já do nosso podcast, né? Agora a gente vai numa parte que são dúvidas que as pessoas têm no dia a dia, né? Perfeito. Como é que eu faço, né? Algumas eu vi aqui que a gente já respondeu, né? Por exemplo, doutor Fábio, quem faz a declaração do ITCD? Eu ou meu advogado? Pode ser? Qualquer um dos dois. Responsável é o contribuinte, ponto. Tá? Aí, se o contribuinte é bacana comigo, eu faço no 0800. Mas o responsável é o contribuinte, tá? Legalmente falando, né? E aí é claro que se precisar de ajuda, eu auxilio o contador. Orientação, né? O contador é muito importante nessa parte também, né? Mas o responsável legal é o contribuinte. Tá. E aí, Patrick, aqui você já falou um pouco, né, como que é o preenchimento desse formulário, então não precisa ir direto lá na agência de rendas, é direto pelo sistema, mas e se a pessoa quiser ir lá na agência de rendas? Não tem como fazer, é só online. Letícia, como o doutor Fábio já colocou, o nosso sistema ele é bem de fácil uso, né? Didático, ele é bem intuitivo, né? Ele foi planejado, ele foi criado com a intenção de facilitar ao máximo a vida do contribuinte, entendeu? Os campos são bem claros, a forma de preenchimento, inclusive quando você acessa o site lá da Cefim, que você vai na aba ITCD, ao lado
você vai ter a possibilidade de baixar o manual do ITCD. Nesse manual do ITCD, ele tem um passo a passo, onde o contribuinte ele vai ter exemplos práticos e orientações sobre todas as etapas de preenchimento da DIEF. Tá? Então, a intenção nossa é que o contribuinte realize essa declaração e depois ultima o recolhimento do tributo. Não necessita ele comparecer perante uma agência, mas nós temos os canais de atendimento virtuais da CEFIN hoje, né? A agência virtual, nós temos hoje o nosso sistema de atendimento ao contribuinte, capitaneado pela nossa querida Darlene Amaral, que facilita em muito o atendimento do contribuinte. Sim. A gente faz um saque lá, a gente tem 48 horas para responder. Pode fazer um ticket, se tiver alguma dúvida. O ticket, inicialmente, ele é atendido pelas agências de rendas, mas se for o caso, casos mais complexos, vão para a gerência de arrecadação e lá nós temos o nosso analista tributário Derival, experiente, servidor experimentado, que é super solícito e está sempre à disposição dos contribuintes, interage muito com advogados e presta todas as orientações necessárias. A intenção é não precisar o contribuinte ir na agência e fazer tudo online ou entrando em contato com a gente pelos canais de atendimento da CEFIN. Então, se você tem uma dúvida sobre TCD, você vai lá no nosso site da CEFIN, aí você clica em agência virtual, aí você joga na busca ITCD, já vai vir várias informações, né, Patrick? Perfeito, Letícia. Inclusive com esse manual. Inclusive com o manual, tá bom? O manual é super didático e muito fácil de manuseá-lo. Doutor Fábio, muita gente transfere bens hoje assim de boca, né? Vou transferir, vou dar para o meu filho, não sei o quê. Quais são os riscos futuros disso? Pode dar algum problema no futuro? Vixe, pode dar tanto problema. Pode dar problema de ordem tributária, né? Como a gente já conversou aqui, se houver uma diferença, né? Uma sonegação do valor ou uma sonegação do bem, vai responder um processo administrativo tributário, vai pagar, além do imposto que ele teria que pagar, ainda a multa, né? Etc, etc. Pode também na área do direito sucessório, que é a minha área, né? Aquela pessoa ser condenada a ter sonegado aquele patrimônio, aí ela perde o direito que ela teria sobre aquele patrimônio. De repente ele recebe quietinho ali do pai, não leva para o inventário, que tem um momento do inventário aqui chamado colação, em que há uma reconstituição do acervo patrimonial para verificar se houve a exata distribuição da legítima, tá? E essa pessoa fica quietinha, não se manifesta, não leva para o inventário aquele bem que ele já recebeu antes, ele vai poder sofrer uma pena que se ele for inventariante, ele será removido da inventariança, e se ele for herdeiro daquele bem, provavelmente será, né? Ele perde o seu quinhão que tinha sobre aquele bem. Então, assim, é uma série de, como eu disse antes, não dá. A gente não vale a pena, gente. Não vale a pena, entendeu? Não vale a pena. Tem que seguir a lei, tem fazer que fazer a coisa certa, você dormir tranquilo. Dormir tranquilo. Fora as consequências na esfera penal. Sim! Na esfera criminal também tem repercussão. E aí, Patrick, é mais ou menos essa pergunta também. Por exemplo, eu recebi uns bens do meu pai falecido, mas não fiz o processo de inventário. Eu quero vender esse bem. Eu vou ter que pagar o ITCD? Como é que vai funcionar isso? Eu posso vender? Tem uma máxima, tem uma fábula que diz o seguinte, né? Só existem duas coisas certas na nossa vida, é a morte e os impostos. É a imposto de incidência do ITCD e o correto é fazer o devido recolhimento. E depois ele vai ter que pagar duas vezes, né? O do pai dele para ele, pois e depois ele vendendo para alguém não vai ser o ITCD, vai ser o TBI, porque né? Essa inicial ela se fará extemporânea, né? Incidirá juros, né? Então não tem como fugir. Ou correção, agora, juros, multa. Correção, juros, multa e tudo mais, todos os encargos legais, E, doutor Fábio, a gente ouve muito falar de doações em vida, né? É possível estabelecer cláusulas como usufruto ou inaliabilidade? Meu Deus. Você pode explicar o que significa essas cláusulas? Se é possível dar já em vida eu distribuir minha herança? É possível. Como eu disse, vai haver um momento em que do inventário que é chamado colação. Tá? O pai, vamos supor que o pai o pai tem 4 filhos e deixa
2 salas comerciais no Centro Empresarial Porto Velho para um filho. 2 salas comerciais no Centro Empresarial para outro filho. Uma casa para um filho e um apartamento para outro filho. No momento da doação, tá? Ele já dividiu equanimemente. Tá tudo redondinho ali, todo mundo ficou com o mesmo valor. Só que para o direito sucessório vai valer do momento da abertura da sucessão, ou seja, no momento do óbito. O que está acontecendo no momento do óbito? Qual que foi? Quais eram os valores? O que esses bens representam, né? Então, isso pode causar um prejuízo. Você perguntou, pode colocar uma cláusula de doação? Pode. De usufruto? Pode. Eu dou um imóvel para você com usufruto vitalício para mim. Então, eu doei para o meu filho para fazer o quê? Para que eu use, explore o aluguel daquele imóvel até que eu morra. É permitido, tá? E a cláusula da inalienabilidade. Por exemplo, eu tenho uma filha, criei uma filha com tanto amor e carinho, né? Vem um menino atacar minha filha e a minha filha se apaixona por ele. Atacar. A cabeça. Eu quero presentear minha filha para ela não ficar sem um teto. Eu dou com a cláusula de inalienabilidade. Ou seja, ela não vai poder vender. Não vai poder vender. Ficar engessado aquele, Mas até aquele bem. Ele falecer ou depois que ele falecer ele pode vender? Ela pode vender? Depende do que vai constar lá, né? Na doação. No acordo, né? E, doutor Fábio, muitas pessoas não fazem, né, esse processo de inventário porque é demorado, porque é burocrático, porque vai ter que gastar, né? Quais as consequências de ficar deixando isso para daqui 20 anos que eu vou mexer com esse inventário? Eu já tive... o inventário mais demorado que eu propus foi com 8 anos e meio do óbito. Que foi esse que, inclusive, durou 1 ano e 2 meses só. Porque ele estava... Inicialmente, os advogados pegavam, ele não queriam. Porque tinha muito filho que não era reconhecido, que era reconhecido de boca, que era registrado, mas não tinha... Enfim, a questão documentária era bem complicada. Mas entre eles não tinha problema, né? Então, assim, primeiro, quais são os riscos? O que isso implica? Você não consegue fazer nada com o seu patrimônio. Seu patrimônio vai ficar engessado. Por quê? Porque está no nome do seu pai. Você só consegue transferir para você se você fizer o inventário. Ponto. Você vai ter um carro, que esse carro vai ter 20, 30, 40 anos, continua no nome do seu pai. Você não vai poder fazer nada com esse carro. Agora vai ter as multas também por não ter cumprido o prazo. Sim, aí tem a questão tributária, né? A questão tributária que você vai ter que pagar, quando você quiser transferir esse carro para você, fizer o inventário, vai ter que pagar a multa por ter entrado com o inventário fora do prazo de 2 meses, o imposto, as correções, porque vem uma série de implicações na legislação ali. Então, é complicado, não é aconselhável. Logo, que às vezes é porque quando alguém falece, a gente tá de luto, não quer mexer com essas coisas, né? Por isso que tem um prazo, né? Mas é necessário, né? Tem que fazer, né? Por isso tem um prazo para você abrir, iniciar o inventário, 60 dias, não é isso? São 2 meses. 2 meses. Bom, gente, a gente chegou ao fim aqui do nosso podcast. Acho que a gente conseguiu esclarecer muitas dúvidas, né, Patrick? Espero que sim, Letícia. Eu acho que sim. Tenham gostado, tenham Foi um debate bem rico, né? Foi um debate bem rico aí. E aí, para terminar, eu queria, Patrick, que você deixasse sua mensagem final para as pessoas que estão em casa, que querem informações sobre o TCD, procurar quem lá na Cefim. Por favor, suas considerações finais. Letícia, muito bom ter tido a oportunidade de conversar contigo, conversar com as pessoas, conversar com os administrados, conversar com os contribuintes, ter aqui a presença do nosso amigo Dr. Fábio. Foi um debate muito bacana, muito rico, né? A gente dialogou sobre o ITCD, um imposto pouquíssimo conhecido, né? Que é real, ele existe na vida das pessoas, né? Porque são fatos jurídicos do direito civil que todo mundo vai passar, todo mundo vai enfrentar. E nós na Cefim estamos à disposição dos contribuintes, né? Nós temos o nosso campo de tirar dúvidas, que é o nosso SAC, Serviço de Atendimento ao Cidadão, que está de vento em polpa, né? Está tendo muitos progressos, está sendo muito bem aceito pela população. E com relação ao ITCD, seguindo a política também que o Estado aplica, que a Cefim aplica para o ICMS, a política da autorregularização, tá? Nós, no ITCD, também aplicamos a política da autorregularização. A via mais gravosa, do auto de infração, da aplicação da multa,
ela Sempre o último. ela é sempre o último recurso, tá? Nos procurem, advogados, contadores, cidadãos em geral, nos procurem na gerência de arrecadação, nos procurem nas nossas unidades de atendimento. Na agência virtual. Perfeito, principalmente na agência virtual, que estamos à disposição para ajudar, né? Nós somos servidores públicos e precisamos ter muito isso em mente, que o nosso trabalho é voltado para as pessoas, atender as pessoas e atender da melhor forma possível no nosso jeito CEFIN de ser. É isso aí. Obrigado pela sua presença aqui, que você sempre enriquece o debate, né, Patrick? É isso, Letícia. Obrigado, viu? E agradecer também, doutor Fábio, você por ter estado aqui com a gente, tirado essas dúvidas mais jurídicas, né, que geralmente as pessoas têm. É complexo esse tema, né? Eu também, quando fui trabalhar com o inventário do meu pai, eu fiquei meio direito civil perdida. não era muito uma área que eu gostava, não. Era mais direito público, né? Mas ter um especialista aqui para tirar essas nossas dúvidas, para não ficar só no ITCD, é muito bom. Então, suas palavras finais, doutor, fiquem à vontade. Muito obrigado, Letícia. É uma honra poder estar aqui com você. Né? Como eu disse, eu já te conheço há mais de tantos anos. Não pode falar com o Patrick também, que a gente se conhece há mais de 14 anos. E assim... enfim, eu estou à disposição para vocês, para conversar com vocês, né, do que precisar da minha área de inventário, família, né? Eu tenho uma paixão pelo que eu faço, né? E só reafirmando o que o Patrick acabou de falar, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vá no site da CEFIN. Isso. O site da CEFIN, ele te sana todas as dúvidas. Não faça o que eu fiz, tá? Esses dias eu fiquei trocando e-mail com e-mail tcd@gmail.com, trocando. Quando eu fui ver, eu tava trocando com e-mail com a CEFIN do Acre. Ai. Então não faça o que eu fiz. Vá ao site da CEFIN. Na fonte correta, que é lá que vocês vão ver tudo. Inclusive, o ícone do parcelamento tá lá também. Depois que a gente finaliza, né, a declaração, se você precisar parcelar, vai estar lá também. Tá tudo no site, tá, gente? Procurem no site. Vão no site, que lá é bem bacana. Obrigada. E eu agradeço, tá? Obrigada mesmo pela sua presença aqui. E obrigada a você que esteve com a gente até agora. E se você quiser continuar, saber informações sobre os projetos da CEFIN, as ações da CEFIN, siga o nosso Instagram, que é CEFIN_RO. Busque as informações no site da CEFIN, que a gente acabou de falar, que é cefin.ro.gov.br. E se você quiser rever esses nossos episódios, que nós temos vários assuntos lá debatidos, você pode nos procurar no YouTube e também no Spotify. Até mais, gente. Até o próximo episódio.